Bem-vindo à nossa série dos princípios básicos. Hoje vamos fazer o estudo de discipulado. É um estudo muito importante. Lembram que a semana passada estudamos com Wenderson. O Wenderson está muito animado. Ele fez o estudo de palavra. Romualdo, o jovem discípulo, me está ajudando. Então agora estamos muito animados para fazer o próximo estudo. Esse estudo se chama discipulado. E a verdade, o discipulado é um dos estudos chaves para converter a uma pessoa em um discípulo de Jesus. Se você faz esse estudo bem, tem altas probabilidades que seu amigo ou amiga se torne uma discípula. Então, lembre algumas coisas antes do estudo. É importante entender que se você está estudando com alguém e essa pessoa não acredita em Jesus ou a Bíblia, é importante não fazer os princípios básicos, mas fazer outro tipo de estudos. Lembra? É fazer os estudos do livro de João. Então, cada vez que você se junta, lê 3, 4 capítulos, e o livro de João dá fé para acreditar em Jesus. Depois disso, aí você pode começar os princípios básicos. Também lembra uma coisa importante, que estudar a Bíblia de uma maneira tédia ou chata é pecado. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia tem que ser estudada com ânimo, entusiasmo, com fogo. Também é importante entender que você sempre começa o estudo com uma oração e termina com uma oração também. Então, vamos começar o estudo de discipulado. Então, você está junto lá no shopping Boulevard Tatuapé, com Romualdo, com Wenderson, e vocês terminaram de orar e vamos ver a primeira escritura. Qual é a primeira escritura? Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Vamos ver lá, fala assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau, que escritura incrível! Estas são as últimas palavras de Jesus aqui no livro de Mateus. Aí acaba o livro. E é muito importante quando você estuda com seu amigo, perguntar isso, que quer Jesus? Que quer Jesus que cada pessoa se torne de acordo à Escritura? Faz perguntas, não dê a resposta. Whindersson falaria, quer que todas as pessoas sejam crentes? Não, lê o versículo 19. Que quer Jesus que cada pessoa se torne? Portanto, vão e façam discípulos. Jesus quer que cada pessoa se torne um discípulo. Verdade. Isso que quer Jesus. Jesus quer que cada nação esteja cheia de discípulos. Isso que Jesus quer. Agora, é interessante. Qual você acha que é a diferença entre um cristão e um discípulo? Porque a terminologia que usamos mais hoje em dia é cristão. Então é importante fazer essa pergunta, porque essa pergunta ajuda a Wenderson a pensar. Ele falaria, então, um cristão é uma pessoa que acredita em Deus, que segue a Deus, mas um discípulo de Jesus é uma pessoa que também acredita em Deus e segue a Deus, mas segue com mais compromisso. Então, Wenderson, você acha que tem dois níveis, basicamente, de ser uma pessoa salva? Você é um cristão, mas um discípulo tem mais compromisso. Eu acho sim, mais ou menos. Então vamos ver uma escritura que nos vai aclarar o que é a diferença entre um discípulo e um cristão. Vamos a Atos, capítulo 11. Então você vai a Atos 11, versículo 25 ao 26. Atos 11, 25 ao 26. Fala assim: Então Bernabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Bernabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados
cristãos. Interessante. Esta parte aqui de Atos, capítulo 11, acontece basicamente 7 anos depois de Mateus 28. Porque a primeira igreja foi em Jerusalém e depois se espalharam a outras cidades e eventualmente outras nações. E aqui vemos que em Antioquia foi quando por primeira vez se lhes deu aos discípulos o nome de cristãos. Você sabe quantas vezes na Bíblia está a palavra cristão? Não sei, deve estar muitas vezes, Raul. A verdade, a palavra cristão só aparece na Bíblia 3 vezes. E esta é a primeira vez. E a palavra discípulo aparece na Bíblia, olha isso, 270 vezes. Muitas vezes na Bíblia. Então, mas olha aqui, o que significa isto? Foi em Antioquia, onde aos discípulos se lhe deram o nome de cristãos. Então, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, em Antioquia, por primeira vez, se lhes deu aos discípulos o nome de cristão. Então, o que vemos que, a verdade, a palavra cristão é basicamente um apelido para a palavra discípulo. A palavra que Jesus usou sempre para se referir a seus seguidores foi discípulo. Então, qual é a diferença entre discípulo e cristão? Não tem diferença. Não tem diferença. Discípulo é igual a cristão. Isso é muito importante entender. Não tem diferença. Não tem 2 níveis de compromisso. Discípulo é igual a cristão. E podemos falar, obviamente, que um cristão é alguém salvo. E aqui podemos tirar uma fórmula. Discípulo é igual a cristão. Cristão é igual a salvo. Como matemáticas, A é B, B é C. Então, A é C. É muito importante entender isto. Por quê? Porque a Bíblia não define o que é um cristão. Por quê? Porque não usa a terminologia. Mas a Bíblia se define muito bem o que significa ser um discípulo. Você entende isso? Quando você fala com seu amigo, quando fala com o Whindersson, usualmente ninguém te vai rebater esta parte do estudo. Todo mundo entende quando você explica Atos 11 que discípulo é igual a cristão, cristão é igual a salvo. É muito importante você colocar essa base para depois continuar com o estudo. Mas é uma revelação para muitos. Para mim foi uma revelação. Que discípulo é igual a cristão, cristão é igual a salvo. Eu pensava que tinha 2 compromissos, 2 tipos de compromissos que Deus aceita. Mas não. Para você ser um cristão, primeiro tem que ser um discípulo. Entende isso, Whindersson? Sim, entendo. Então agora o que vamos fazer é muito simples. O que vamos fazer agora é que vamos deixar Jesus definir para nós o que significa ser um discípulo. Vamos ver várias escrituras sobre como Jesus define o que é ser um discípulo. E por saber o que é ser um discípulo, vamos saber o que é verdadeiramente ser um cristão. Tudo bem? Whindersson, está animado? Sim, estou animado. Vamos à primeira escritura. Vamos a Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Em Marcos capítulo 1, no versículo 14, vamos ler lá. Fala assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam as boas novas. Andando à beira do mar de Galileia, Jesus viu a Simão, seu irmão, André, lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Isso é Marcos 1, 14 ao 18. Uau, que escritura incrível. O que acontece aqui, Whindersson? Jesus está pregando a palavra de Deus, caminhando à beira do mar de Galileia. Ele vê 2 pescadores. Ele vê Simão e seu irmão André. Ele chama eles. E imediatamente deixam suas redes e seguem eles. Uau! Mas olha o que ele chama ele. Ele fala: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Então aqui vemos algo muito interessante. Pergunta, Whindersson, por que deixaram eles
suas redes, deixar suas redes, basicamente, eles deixaram seu trabalho para seguir a Jesus. Por que deixaram seu trabalho para seguir a Jesus? Por que deixar tudo para seguir a Jesus? E aí o Whindersson vai falar, não sei, talvez são inspirados, talvez eles sentiram um chamado. Sim, é verdade, eles sentiram um chamado, mas só um chamado. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. O que um discípulo, muito importante entender isso, é um pescador de homens. Isso é o importante dessa escritura, ensinar. Um discípulo é um pescador de homens. Se um discípulo tem muitas responsabilidades, um discípulo de Jesus tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, ser bom pai, bom filho, ser bom na universidade, etc. Um discípulo tem que fazer todas essas responsabilidades. Porém, um discípulo tem um propósito, que é fazer discípulos. Por que tem esse propósito? Porque ama a Deus de todo o coração. Nós amamos a Deus de todo o coração e por amar a Deus tanto, queremos ser pescadores de homens. É um propósito de um discípulo, é fazer outros discípulos, é pescar homens. Esse é o propósito. Você entende isso, Whindersson? Uau, sim. Tem sido seu propósito isso na sua vida? A verdade, não tem sido. Claro, por isso estamos estudando a palavra de Deus. E olha isso, eles deixaram as redes imediatamente. Então, muito importante entender isso. O propósito de um discípulo é fazer outros discípulos. Por quê? Porque amamos a Deus de todo coração. Então, muito importante entender essa escritura. Vamos a Lucas, capítulo 9. Que vamos a ver nossa segunda escritura sobre o que significa ser um discípulo. Em Lucas 9, versículo 23 ao 26. Lucas 9, 23 ao 26. Vamos ler aí. E lembra que você está alternando as leituras entre Whindersson, Romualdo e eu. Então, versículo 23 ao 26 fala assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e a glória dos seus santos anjos. Boa escritura. Então aqui fala, se alguém quiser acompanhar-me. Pergunta, com quem está falando Jesus aqui? Se alguém quiser... Está falando com todo mundo, exatamente. Aqui Jesus quer, se qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa quer seguir-me, tem que fazer uma coisa. Que coisa é, Whindersson? Negar-se a si mesmo, exatamente. O que significa negar-se a si mesmo, Whindersson? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, não sei, é ir em contra da sua vontade? Sim, mas é mais que isso. Negar-se a si mesmo é seguir a Deus acima das suas emoções. Você às vezes tem vontade de seguir a Deus, amém, que bom. Mas quando tem vontade, você se nega a si mesmo e você segue a Deus e obedece a Deus igual. Negar-se a si mesmo é importantíssimo para ser um discípulo. E aqui fala carregar sua cruz e seguir a Ele. Um exemplo de negar-se a si mesmo é Jesus. Então vamos ver o exemplo de Jesus de como Ele se negou a si mesmo. Olha aqui em versículo 26. Mateus 26, no versículo 26. Em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 39. Mateus 26, 36 ao 39. Fala assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemani e lhes disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, postrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai,
Se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus nos mostra aqui, claramente, o exemplo de negar-se a si mesmo. Jesus sabia, porque ele era Deus, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que iria ser chicoteado, batido, crucificado, e em cima disso ele carregaria os pecados do mundo na cruz. Ele sabia isso, e por isso a parte humana dele, ele ora a Deus, se é possível, tira esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele ora, para quê? Para ter forças, para poder obedecer a Deus. E isso negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo, Jesus fez, ele se negou. Ele foi aberto aqui com seus discípulos, ele falou de seus sentimentos, e muito importante ser aberto, você ser aberto também com o que você está sentindo, mas ele se negou a si mesmo. Então, ser um discípulo é negar-se a si mesmo, e a escritura que lemos aqui em Lucas 9, fala de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pensa assim, de que adianta ter tudo na vida e morrer e ir no inferno? Uau! Que adianta? Não adianta muito. Sim, não adianta nada. É muito importante entender que a vida de um discípulo é incrível. É a melhor vida, mas é uma vida que tem que negar-se a si mesmo. É difícil às vezes. Mas é interessante. Quando você se nega a si mesmo, se é ir em contra da sua vontade, porém, é quando mais você ama. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, não? E quando eles eram bebezinhos, o que acontecia na noite? Eles acordavam. Acordavam chorando, por X razões. Imagina você está dormindo e às 3 horas da manhã, sua filha está chorando. E você não acorda às 3 horas da manhã. Que legal, vou lá a ver o que ela precisa. Não, você tem que negar-se a si mesmo e falar, tenho que acordar, me vou negar, vou lá, ainda que vou acordar às 6 horas da manhã, mas vou lá e falar, e vou ver o que ela precisa. E você se levanta por quê? Porque você ama a sua filha. Então, a motivação para negar-se é amor. Por que nós negamos? Porque nós amamos, entende? Então, é muito importante entender que negar-se a si mesmo é muito importante para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E vamos falar no futuro sobre pecados, não? Sobre vários pecados, mas ainda agora você tem que estar pensando que áreas eu tenho que negar-me na minha vida para ser um verdadeiro discípulo. Já lemos sobre orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. Às vezes temos que negar-nos para fazer isso, porque não vem naturalmente. Mas um discípulo, ele se nega a si mesmo. Essa é uma das definições do que significa ser um discípulo. Você entende isso, Whindersson? Sim, entendo. E aí, Romualdo, tem algum comentário para fazer? Muito importante, a pessoa que está acompanhando um estudo, o discípulo jovem, ele fazer comentários também. E, obviamente, ele está anotando as anotações do estudo para dar depois ao Whindersson. Então, vamos à próxima escritura, o que significa ser um discípulo. Vamos a Lucas, capítulo 14. Vamos lá. Lucas 14, esta escritura é muito boa, um pouquinho mais longa, mas vamos ler um pouquinho aqui. Lucas 14, 25 ao 33. Lucas 14, 25 ao 33. Fala assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém ver a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uau, forte. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ok, vou parar aqui e vamos seguir lendo. Muito forte essa escritura. Aqui está falando, uma grande multidão seguia Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Por que seguiam muitos a Jesus naquela época? Especialmente esta parte. Porque Jesus estava fazendo milagres. Imagina uma pessoa que te cura das tuas doenças. Imagina uma pessoa que
que multiplica comida para você comer. Jesus tinha muitas pessoas seguindo a ele. Mas não estavam seguindo a ele porque amavam a ele. Estavam seguindo a ele só porque podiam receber dele. E aqui ele fala algo muito, muito forte aqui. Ele fala, se alguém vem a mim e ama mais a seu pai, sua mãe, seus filhos, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E no grego original, em outras versões, não fala amar. Fala uma palavra forte, fala odiar. Se você não odia seu pai, sua mãe, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus fala isso? Porque ele quer que odiemos nossa família no sentido de aborrecer eles? Não. O que Jesus está falando é que nosso amor a Deus tem que ser singular. Tem que ser o mais importante. Quando nós amamos a Deus, o amor a Deus e seguir a Deus tem que ser tão grande que quando você vê a diferença entre o amor a Deus e amor a, por exemplo, a família, você vê como amor e ódio. Porém, é interessante. Enquanto você mais ama a Deus, mais ama a sua família. Quanto mais ama a Deus, mais ama a sua família. Agora, se você ama a sua família mais que Deus, tudo se torna ruim. Muito importante isso. Deus tem que ser a pessoa que mais amamos. E a sua palavra. O que implica isso? Quando você faz isto, tem conflitos com as pessoas mais próximas. Por isso que a Escritura não fala, se você vem a mim e não me ama mais que seu chefe, seu vizinho. Por que fala mãe, pai, esposa, filhos? Porque são as pessoas mais perto de nós. Então, nós temos que amar a Deus mais que a nossos familiares. E às vezes isso causa conflito, causa perseguição. Então, muito importante, agora que você está estudando sobre ser um discípulo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque às vezes você tem escrituras para seguir e talvez ainda familiares não vão gostar. E o que você vai fazer nesse momento? A quem você vai amar mais? Vamos seguir lendo acá, 28. Fala, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não foi capaz de terminá-la, todos os que a virem riam dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então aqui Jesus dá uma analogia para nós entender o conceito de amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a analogia? Ele fala de construir uma torre. Se você está construindo um edifício, uma torre, você não vai deixar a torre à metade de construção. Por quê? Porque não funciona, primeiro. E segundo, olha todo o dinheiro e todo o esforço que você gastou. É similar ao monotrilho aqui em São Paulo. Foi construído, não sei, 4 ou 5 anos atrás, mas não foi terminado. Então, tem que ser terminado. Agora os alicerces nem funcionam também. Talvez tem que refazer alguns deles. É muito importante calcular o custo. Esse é o ponto. Se você quer ser um discípulo, tem que calcular o custo, Whindersson. Que calcular? Entender que isto vai custar. Vai custar. Mas o custo é bom. Por quê? Porque você vai chegar nos céus e vai ajudar muitas pessoas também. Mas sim temos que calcular o custo para ser um discípulo. Depois, a última analogia que dá aqui é sobre um rei. Então, versículo 31 fala, o qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se senta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Forte. Que fala, não pode ser meu discípulo 3 vezes. Se você não faz isso, não pode ser meu discípulo. Muito forte. Aqui a última analogia, é sobre 2 reis que estão em guerra. Um tem 10.000, outro rei tem 20.000. Logicamente, o de 10.000 não vai poder vencer o de 20.000. Então, o rei que tem 10.000, ele se vai render às condições daquele que tem 20.000 para não morrer. Analogia é isto. Você
é aquela pessoa que tem 10 mil e Deus tem 20 mil, 30 mil, 40 mil. Deus tem mais poder que você, esse é o ponto. E Deus é o Rei Supremo. Então nós, como discípulos, parte de ser um discípulo é render-nos às condições dele. É tirar a bandeira branca e falar, Deus, minha vida é a sua. Eu vou servir ao Senhor. Por isso que fala, aquele que não deixe tudo que possui não pode ser meu discípulo. Nós, como discípulos, para ser um discípulo, temos que render-nos a Ele constantemente. É um privilégio fazer, mas não é o que nós queremos, é o que Ele quer. Amém? Então, o que hemos visto nessa escritura? Que para ser um discípulo, temos que amar a Deus sobre cada pessoa humana em nossa vida. Deus tem que ser supremo. Número 1, amar a Ele sobre todas as coisas. E tomar decisões basadas em Ele e não basadas em pessoas. Você entende isso? Uau, que forte essa escritura. Uau, eu nunca vi dessa maneira, não? Eu sempre pensei que as pessoas vêm primeiro. Não, Deus vem primeiro e isso te ajuda a entender como amar a cada pessoa espiritualmente. O que você acha dessa escritura? É forte, mas eu entendo. Você quer ser discípulo? Você quer seguir este princípio? Sim, eu quero. Que vamos ver a próxima escritura. Vamos a Lucas capítulo 11. Está pertinho aí. Vamos ler em Lucas 11, versículo 1 ao versículo 4. Lucas 11, 1 ao 4. Fala, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixes cair em tentação. Então, você tem ouvido esta oração antes, Wunderson? Sim, tenho. E Romualdo, você? Também. Sim, essa é a famosa oração. Porém, o foco que eu quero que nós vejamos hoje é o versículo 1. Por que os discípulos perguntaram a Jesus, ensina-nos a orar? Fala, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos discípulos dele. Por que eles perguntaram a Jesus que queriam saber como orar? Porque lembra, eles eram judeus. Os judeus eram muito religiosos. Eles oravam desde crianças. Por que querer aprender a orar? Por quê? Eu não sei por quê. A resposta é porque eles queriam, basicamente, aprender. Eles queriam aprender. Eles queriam melhorar. Eles queriam ser como Jesus. Jesus orava diferente. Eles queriam aprender como orava Jesus. Qual é o ponto acá de ser um discípulo? Um discípulo é um aprendiz. É uma pessoa que sempre está constantemente aprendendo. É humilde. A humildade que você está disposto a aprender. Você está disposto a ser ensinado. Então, isso é muito importante. É o coração de ser um discípulo. É interessante, enquanto mais velhos, usualmente, somos mais duros para aprender. Mas não deve ser assim com um discípulo, é o oposto. Enquanto mais velho como discípulo, mais humilde. Nós queremos aprender cada vez mais de Jesus. Então, muito importante entender que, para ser um discípulo, temos que ser humildes e estar dispostos a aprender. Você está disposto a aprender, Wunderson? Sim, estou. E também, obviamente, o contexto da escritura é de orar. Então, muito importante orar diariamente. E aqui tem uma escritura modelo de como orar, e podemos ver isso depois, mas o ponto é de orar diariamente. Como estão indo as orações diárias? Você está orando diariamente? Sim, esqueci um dia, mas estou tratando de orar e ser constante. Muito importante, Wunderson, ser constante orando todos os dias, porque é seu relacionamento com Deus. E aí você está discipulando a Wunderson um pouquinho sobre orar diariamente, ler a Bíblia diariamente. Você quer que essa base fique muito forte nele, porque ao final do dia, tudo se trata de nosso relacionamento com Deus. Se uma pessoa não pode orar e ler a Bíblia, não pode ser um discípulo, porque a chave de todo o cristianismo é amar a Deus.
Então, Whindersson, vamos ver a próxima escritura do que significa ser um discípulo. Está animado? Sim. Vamos a João capítulo 13, versículo 34 ao 35. João 13, 34 ao 35. A Bíblia fala: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí o Whindersson fala: essa escritura, eu sim entendo essa escritura. Temos que amar. É verdade, Whindersson, temos que amar. Mas aqui não fala amar como o mundo define amar. O mundo tem uma definição muito baixa de o que significa amar. Aqui fala: vocês devem amar-se, mas amar-se como eu os amei. Não amar como o mundo ama, amar como Jesus ama. Quanto Jesus amou ao mundo? Jesus morreu por o mundo. Quanto Jesus amou aos seus discípulos? Ele deu a vida por seus discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos, literalmente. Então, a chave na igreja deve haver um amor profundo uns aos outros. Por que essa escritura é importante para o Whindersson? Porque muitas pessoas pensam: eu posso seguir a Deus, mas não preciso a igreja. Não, você precisa a igreja. Precisamos uns aos outros. Por quê? Porque a vida cristã às vezes é difícil. E se você tem esse convívio, esse amor, esse carinho, vamos poder superar e chegar um dia nos céus. Porém, aqui fala algo muito interessante. Outra parte da escritura. Todos, os não cristãos saberão quem são os discípulos. Por quê? Por amor que os discípulos têm uns aos outros. Whindersson, algo muito importante é que o amor entre os irmãos evangeliza. Evangeliza em que sentido? O amor entre os irmãos predica. O amor entre os irmãos é um sinal para o mundo não cristão de quem é um verdadeiro discípulo. Então, muito importante o amor, o carinho. Como você tem gostado da igreja? Uau, tem sido muito incrível. Vou à igreja, vejo o amor entre os irmãos, vejo o carinho. Todas as pessoas me cumprimentam, me dão um abraço, todo mundo está animado. Que legal ser parte disto, não? Sim, é o amor de Deus. Então, um discípulo ama como Jesus amou. Tudo bem? Bom. Então, vamos a ver nossa última escritura. Mas a última escritura, a verdade, vamos repetir a primeira escritura que já lemos. Vamos a Mateus 28, 18 ao 20. E agora vamos, talvez, entender um pouco melhor essa escritura. Então, a Bíblia fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui vemos o que a maioria fala que é a grande comissão. O que é a grande comissão? Tem três partes. Primeiro, fazer discípulos. Depois você batiza esses discípulos. E depois, após o batismo, você ensina a obedecer os discípulos. Ensinar a obedecer é o que nós chamamos de discipulado. É mentorar um ao outro, é ajudar espiritualmente. Mas, o que vemos aqui? Que um discípulo, olha isto, um discípulo faz outros discípulos. Um discípulo, como vimos, um discípulo está fazendo discípulos. Um discípulo batiza outros discípulos. Um discípulo, depois de batizar outros discípulos, ensina a obedecer outros discípulos. Você tem feito isso? Então, Raul, eu tenho convidado pessoas de vez em quando à igreja. Eu tenho deixado minha luz brilhar, no trabalho. Se alguém me pergunta, eu falo de Jesus. Mas eu acho que sim, eu tenho feito isso. E aí quando você tem que ajudar espiritualmente o Whindersson, seu amigo, mas olha o que fala, você tem feito discípulos. Fazer um discípulo é isso, ensinar alguém a negar-se a si mesmo. Ensinar alguém a que eles devem ser um pescador de homens. Ensinar eles a amar a Deus sobre todas essas coisas. Não, isso não. Eu tenho só convidado à igreja.
Então é muito importante este estudo. Por quê? Porque eu te quero animar a algo muito importante. Eu te quero animar a ser um verdadeiro discípulo. Mas eu não sei, talvez eu sou discípulo. E aí você vai fazer 3 perguntas muito importantes para o Whindersson. E a primeira pergunta que você vai fazer é esta. De acordo com tudo que hemos lido hoje, você é um discípulo hoje em dia? Eu acho que... sim, agora estou começando a ser um discípulo. Não, Whindersson, a pergunta é se sua vida, você tem vivido até o dia de hoje sendo um discípulo. Eu sei que você está animado de aprender isto hoje, mas não estou falando de hoje e as últimas semanas que hemos estudado a Bíblia, estou falando de antes. Você tem vivido como um discípulo, que significa fazer discípulos, ensinar a obedecer, bautizar eles, discipular eles após o batismo. Você é um discípulo, tem vivido desta maneira. E usualmente ele vai falar, não. Ok. Agora, se você não é um discípulo, você é um verdadeiro cristão? Claro que sim, eu sou um cristão, acredito em Jesus. Pera. Lembra a fórmula que fizemos? Discípulo igual a cristão, cristão igual a salvo. Oh, é verdade. Uau! Um discípulo é um cristão, não tem diferença. Não tem 2 níveis de compromisso. E aí você está lutando. Por que esse estudo é tão importante? Porque você quer que seu amigo entenda que ele não é um cristão verdadeiro. Para quê? Para ele poder ser um verdadeiro cristão. Sim, eu sempre acreditei em Jesus, fui à igreja com meus pais, mas eu nunca fiz discípulos. É verdade isso. Mas se você não fez discípulos, você é um cristão. De acordo com o que hemos estudado, não. É verdade. E se você não é um cristão, você é salvo? Se você morre hoje, você iria nos céus? Uau! Essa pergunta está difícil. Eu quero acreditar que sim, Raul. Mas a verdade é que a Bíblia ensina que eu tenho que ser um discípulo, não somente alguém que acredita em Jesus. É verdade. Se você morre hoje e você não é um discípulo, você não vai nos céus, você vai no inferno. Por que estou falando isto com você, Whindersson? Porque estamos preocupados de você. Queremos que você se torne um verdadeiro discípulo. E é importante aí mostrar preocupação. É importante saber onde você está, Whindersson, para saber para onde você tem que ir. Por exemplo, se eu ligo a você, se eu estou perdido aqui em São Paulo, eu ligo a você. Ei, Whindersson, preciso chegar à minha casa. Estou perdido em São Paulo, não sei onde estou. Qual é a primeira coisa que você me vai perguntar? Onde você está, Raul? Exatamente. Mas imagina se eu não posso falar onde estou. Se eu não te posso falar onde estou, você não me pode ajudar para saber onde tenho que ir para chegar em casa. Porque às vezes tenho que ir norte, sul, leste. Por isso é tão importante entender onde você está hoje, Whindersson. Você não é um discípulo, de acordo com a Bíblia. O que implica isso? Que você não é salvo hoje. E você tem que tornar-se um discípulo de Jesus. Mas você acha, nossa, mas que notícia ruim. Não, essa é uma boa notícia. Por quê? Porque você estava enganado. Você não era um discípulo antes de vir a esse estudo. Você não era um discípulo um ano atrás. Mas agora você entende que você não é um discípulo. Essa é uma boa notícia. É bom saber a verdade e não viver enganado. Imagina viver enganado toda a vida, morrer e ir no inferno. Isso sim é ruim. Mas agora que você sabe que você não é um discípulo, é algo bom. Porque você agora pode focar em tornar-se e ser um discípulo. Essa escritura, esse estudo, às vezes é uma luta com seu amigo não cristão, mas muito importante lutar espiritualmente para ele entender. Se ele não entende que ele não é um discípulo, aí você vai perder por lo menos uns 70% das pessoas. Porque se ele não entende que ele é um discípulo, não vai adiantar muito trevas. Mas, porém, tem alguns casos que eles não entendem que não são discípulos, mas entendem mais ou menos. E aí é bom ainda avançar os estudos e talvez no estudo de trevas aí ele consiga ver que ele não é um discípulo, para que se torne um discípulo quando ele vê seus pecados. Então, você quer terminar inspirando sempre o estudo. Então, você termina assim, você fala... Então, eu quero mostrar que quando uma pessoa é um discípulo verdadeiro, e cada pessoa na igreja é um verdadeiro discípulo,
esta é a maneira de mudar o mundo. Imagina isto. Imagina que tem um pastor que ele faz discípulos. Vamos falar isso. E ele é extraordinário. Ele estuda a Bíblia com tantas pessoas constantemente que ele pode fazer um discípulo por dia. Então, em um ano, ele vai ter 365 discípulos na sua igreja. Mas imagina um discípulo que só faz um discípulo por ano, a verdade. Mas, ao final de um ano, teria 2. O pastor, imagina, teria 365. Mas, o próximo ano, o pastor continua. Ele, um por dia. Ao final do segundo ano, o pastor vai ter 730 pessoas na sua igreja. Agora, os dois discípulos, eles fazem só um discípulo por ano, mas cada um faz um discípulo. Multiplicação exponencial. De 2 vão a 4. Então, no segundo ano, o pastor vai ter 730 e os discípulos vão ter 4. No ano 3, o pastor vai ter 1095, os discípulos 8, porque de 4 vai a 8. Mas por a multiplicação exponencial, no ano 13, o pastor vai ter 4.745, mas os discípulos já vão ter 8.192. E no ano 33, o pastor teria 12.000 e os discípulos mais de 10 bilhões de pessoas. Qual é o ponto? Não é que tem 10 bilhões de pessoas no mundo. O ponto é que a maneira de mudar o mundo não é só o pastor fazendo o trabalho. É cada pessoa sendo um discípulo. Se cada pessoa faz um discípulo por ano, mudamos o mundo. Então, esta chave, isto é o incrível de ser um verdadeiro discípulo, que cada discípulo, cada membro da igreja está focado em estudar a Bíblia com pessoas. Para quê? Para mudar o mundo para Cristo. E essa maneira de mudar o mundo. O que você acha disso? Uau, incrível. Você quer ser um discípulo? Sim, eu quero ser um discípulo. E agora entendo que eu estava enganado. Eu também, quando fiz esse estudo. Então, vamos terminar com uma oração? Mas antes de orar, vamos marcar o próximo estudo bíblico. Muito importante fazer isso, marcar o próximo estudo bíblico. Não espera depois, marca antes de terminar o estudo. Quando você pode estudar? Posso estudar 2 vezes por semana. Posso estudar 1 vez por semana. Posso estudar 3 vezes por semana. É importante, por lo menos, estudar 1 vez por semana. Porque senão você perde a continuidade. Então, aí vocês oram, terminam o estudo, e Romualdo dá as anotações, e aí podem falar um pouquinho mais. E aí termina o estudo. Obrigado, esse foi o estudo do discípulo, e que Deus abençoe.